Boa tarde a todos, queridos amigos, queridas amigas da Ordem dos Economistas do Brasil, que tem prestigiado o nosso almoço-palestra ao longo desses últimos 13 anos. Estamos aqui no Terraço Itália, graças à cortesia do Sérgio Comolatti, de há muitos anos. E aí é um privilégio para nós, da Ordem dos Economistas do Brasil, poder trazer palestrantes do mais alto nível para nos ajudarem a entender não só como anda a economia brasileira, hoje como anda a questão tributária, da reforma tributária, e temos hoje um convidado fantástico, um amigo meu pessoal de várias décadas, um advogado militante na área tributária, um ex-delegado da Receita Federal, que nos ajudará a entender essa reforma tributária, esse país, né, que queremos. Então, professor Sidney Torres, por gentileza, venham. Professor Sidney, agora é com você. Obrigado, doutor. Aos poucos vai se apresentando. Manolo pediu para eu me apresentar. E eu vou me apresentar. Eu sou Sidney Torres, sou auditor da Receita Federal aposentado, advogado tributarista, desde o momento que eu me aposentei, em atividade tributária desde 1980, quando eu comecei a faculdade, passando a ser ali monitor de Direito Tributário do saudoso professor José Carlos de Souza Costa Neves, que me levou para poder atuar também como monitor do professor Ives Gandra. E ali um jovem se apaixona por direito tributário e começa desde cedo a trilhar esse caminho. Fui fiscal do Estado de Minas Gerais, fiscal do Estado de Minas Gerais por 8 anos, e depois ingressei para a Receita Federal, ficando 33 anos na Receita Federal. Durante todo esse período, tanto em um quanto em outro órgão, eu exerci todos os cargos que eu poderia ter exercido, né? Vivenciei os órgãos mais importantes das duas instituições e pude ter uma trajetória e um aprendizado que poucas pessoas podem ter tido a oportunidade de ter experimentado. Mas eu tenho certeza que eu não estou aqui por conta disso, né? Como diz aí Salomão, né? O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Eu tenho certeza absoluta que eu estou aqui porque eu sou amigo, né, do Manolo, do professor Almir, e a gente vê esses relatos, né, da Cida, do Ricardo. Eu tenho certeza que muitos estão aqui, eu acho que a maioria está aqui, por essa relação de amor e essa relação de amizade. Falar de amor, né, em mês de dezembro, ouvir esses testemunhos, né, no mês de dezembro, que é o mês do amor, né, o mês da solidariedade, da humanidade, é maravilhoso a gente, né, experienciar esse tipo de reunião, esse tipo de experiência. Aí alguém pode perguntar o que isso, amizade e amor, duas forças extremas, o que isso tem a ver com reforma tributária? Né, esse moço está viajando, né? Tem tudo a ver. Amor, amizade, né? Respeito, né? Tem tudo a ver com uma construção, né, de um sistema tributário que seja justo, né, fraterno, né, e que possa promover aí o desenvolvimento econômico e social de um país.
muito dentro do nosso espírito do capitalismo humanista, né, doutor Ricardo? Eu tenho essa visão também dentro do direito tributário. E é essa a razão da gente estar aqui. É essa amizade, né? Então, quando vocês olharem para mim, não olhem o técnico da Receita. É um amigo do Manolo de verdade, tá bom? O exercício da tributação nunca foi algo simples. Durante toda a história da civilização humana, né, o exercício da tributação, ele é um exercício, uma prática difícil de ser conciliada, porque exige aí a conciliação da necessidade do Estado, o interesse social, as necessidades sociais e o interesse, né, de governantes e do poder econômico, né, dos poderes estabelecidos que exercem influência na tomada de decisão. E isso não é fácil, não é uma equação fácil de equilibrar. Nós temos aí exemplos, né, na história que ilustram um pouco isso. Por exemplo, a teoria, o fato que deu surgimento à teoria da tributação dos atos lícitos, né? Quando Vespasiano, no século I, em Roma, imperador romano, ele institui o tributo sobre os urinóis, né? Sobre os banheiros públicos, né? Isso se tornou muito impopular. A população se revoltou por essa tributação, que era uma tributação exacerbada. E quando Tito, filho de Vespasiano, retorna da guerra, que era um comandante militar, Tito, e bastante popular, quando ele retorna, o povo reclama com ele: Tito, olha, seu pai está louco, está cobrando tributo sobre o banheiro público, né? E Tito foi a Vespasiano, o pai dele, reclamar, falou: pai, né, você está cobrando tributo sobre o banheiro público. E o pai pegou uma moeda, deu a Tito para que ele cheirasse e perguntou: tem cheiro esse dinheiro? Né? E Tito respondeu: não tem cheiro, não olet, né? É a cláusula pecúnia non olet, né? Que deu surgimento à teoria da tributação dos atos lícitos. Mas isso mostra como a impetuosidade, a vontade do governante de buscar dinheiro em toda e qualquer fonte de receita. Ok? Outro fato interessante, vindo um pouco mais para trás na história, 5 séculos antes de Vespasiano, século V a.C., Neemias era governador de Jerusalém. E Neemias traz o seguinte texto histórico: mas os primeiros governantes que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, mais ou menos 500 gramas, quando também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Né? Por causa do amor, por conta do envolvimento e empatia com a população. Lembrando que a gente tem eleição, né? O ano que vem a gente pode escolher entre Neemias e Vespasiano. Então a gente percebe que o exercício da tributação depende muito mais dos governantes e da vontade desse governante, da empatia que ele tem com a sua população, do que de fórmulas matemáticas, né? A nossa tributação, o nosso sistema tributário nacional, ele foi sendo construído durante o tempo. Ali nós temos a data de todas as nossas constituições federais do Brasil. Cada uma delas contribuíram, né, para a formação desse sistema tributário nacional.
hoje vigente. Tivemos a última, a nossa Constituição de 1988, tivemos a Constituição de 67, que foram muito importantes no cenário tributário, principalmente a emenda 169, né? Mas nada comparável, né, com a emenda constitucional 132 de 2023, que a gente vai tratar aqui agora. Por que eu falo nada comparável? Porque de 88 para trás, ou de 2023, antes da emenda constitucional, né, 132 para trás, nenhum diploma normativo quebrou a lógica existente e a praxis, a prática das administrações tributárias que nós conhecemos. A emenda constitucional 32 quebra esse paradigma. Ou seja, a reforma tributária é a prática, a alteração tributária mais relevante dos últimos 60 anos. Desde o Código Tributário Nacional para cá, é a mais importante alteração do direito tributário contemporâneo. Ela atinge todos os negócios, todas as empresas, alcança fenômenos econômicos que antes não eram alcançáveis, mexe com o fluxo financeiro das empresas e, em muitos casos, aumenta o impacto da carga tributária. E isso tendo só por objeto os impostos sobre consumo. Ela não trata dos impostos sobre renda, nem impostos sobre o patrimônio. Só trabalha impostos sobre consumo, que é extremamente relevante, porque eles dizem respeito a 46% da carga tributária brasileira. Os motivos que deram surgimento, origem à reforma tributária, a emenda 132, é a complexidade excessiva, né, a guerra fiscal, o desestímulo à produtividade, o custo da operação, ou seja, a gente tinha um sistema falido e altamente injusto, né? E pior, o Estado não tinha um controle efetivo sobre o fenômeno de aquisição de renda e produção e circulação de bens e produtos. Aí eles conceberam um novo sistema mais simples para o contribuinte, e essa simplicidade ela se traduz numa legislação mais enxuta, mais uniforme, consolidando diplomas normativos de municípios e de estados, né? A reforma tributária ela substitui 5.400 textos municipais, né? 27 textos estaduais no campo do ICMS, e por aí vai. É objetivo dessa reforma tributária, não muito bem alcançável, diga-se de passagem, uma certa neutralidade econômica. O que é essa neutralidade econômica? É a menor influência dos tributos na vida econômica e social da nação. Eles querem que o imposto não seja o elemento determinante para a tomada de decisão de investimentos e de negócios, e de encaminhamento de negócios. Essa transparência é um objetivo que foi alcançado em razão de fazer constar no documento fiscal o destaque de IBS e CBS. Então, hoje, o adquirente de mercadorias sabe e saberá quanto que irá pagar de IBS e CBS, tornando todo o sistema mais transparente. Acredito eu que essa transparência
contribuirá para um melhor exercício de cidadania também por parte dos nossos cidadãos. E existe também a equidade horizontal e vertical a ser buscada. O que seria uma equidade horizontal? É você tratar da mesma maneira situações econômicas paritárias. E equidade vertical, você tratar tributariamente as situações econômicas conforme a capacidade contribuinte do sujeito passivo. Então, a reforma tributária, ela nos traz... Aqui tem. A reforma tributária, ela nos traz a substituição de 2 tributos, um estadual e um municipal, ICMS de competência privativa estadual, extingue ICMS, extingue ISS, e no lugar deles cria-se o IBS de competência compartilhada. Estados e municípios deverão, em conjunto, deliberarem, em relação ao IBS. A administração tributária que vai cuidar de IBS é o Comitê Gestor, que é um super órgão de administração tributária. Estou para dizer para vocês que é o maior do mundo, tá bom? A implantação da reforma tributária para a IBS demora 10 anos da data da publicação da emenda constitucional. Ela se esgota lá em 2033. Extingue-se PIS e COFINS, e no lugar de PIS e COFINS entra a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, que será administrado pela Receita Federal, é competência privativa, e entra em vigor a sua cobrança em 2027. O IPI, em 2027, ele deixa de ser arrecadado para os contribuintes, a sua alíquota será reduzida a 0, com exceção dos produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, que para garantir a competitividade, se o produto tiver produção na Zona Franca, esses produtos serão tributados fora da Zona Franca, nos demais entes tributantes, tá ok? E tem aí a instituição do ISS previsto também para 2027. O imposto seletivo, ele é cobrado sobre produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É um imposto extrafiscal, mais ou menos nos moldes do IPI. Então, essa é a linha do tempo para a implantação da reforma tributária. Nós temos a publicação da emenda constitucional, 2024 e 2025, a preparação de todo o sistema, 2026 começa o período de teste e calibragem, é quando o Estado vai poder fazer a medição da necessidade de arrecadação para fazer face às suas despesas, e nesse meio tempo dessa calibragem até 2029, nós teremos aí a criação do imposto seletivo, e da CBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços. Os 2 regimes, tanto o anterior quanto o atual, ou seja, ICMS e ISS, e IPI, e IBS e CBS, eles conviverão até 2032. Não há uma exclusão imediata desses tributos. Esses tributos continuarão sendo todos eles cobrados até 2032. A partir de 2033 é que integralmente ICMS e ISS se extinguem
e permanece somente a cobrança do IBS e CBS. Ok? Então, a partir de 2029, nós teremos reduções gradativas do ICMS e do ISS e aumento da arrecadação da alíquota de IBS e CBS, né? Encerrando isso em 2032 e o sistema totalmente implantado e totalmente extinto o sistema anterior em 2033. Existem algumas características da reforma tributária que são muito relevantes. A base ampla, ou seja, que está dentro do campo de incidência dos dois tributos IBS e CBS, todos os bens e serviços tangíveis e intangíveis, bens móveis e imóveis, né? Locação, o que vocês pensarem de bens e de serviços, todos eles, sem exceção, estarão dentro do campo de incidência de IBS e CBS, desde que não haja uma exclusão legal expressa. Então, todos aqueles casos, né, obscuros, a incidência de ICMS ou de ISS acaba, né? Todos os bens e serviços ficam sujeitos à tributação de IBS, ok? Existe uma particularidade muito interessante trazida pelo artigo 149b, que transforma o CBS no irmão gêmeo do IBS. Tudo que é aplicável a nível de base de cálculo, né, sujeito passivo, regras de imunidade, enfim, que se aplica a IBS se aplica também a CBS. Então a CBS é um irmão gêmeo do IBS. Isso vai trazer alguns problemas em razão da competência, que a gente viu que a competência para administrar o IBS é do comitê gestor e a competência para fazer a administração tributária da CBS é da Receita Federal. Os entendimentos precisam ser coincidentes por força do artigo 149b. Mas nós temos aí órgãos distintos que vão ter que sentar na mesa e aprender a conversar e buscar o consenso. Ok? Cálculo por fora. Eu acho que esse é um ganho, né, da reforma tributária, porque evita o efeito sob cascata dos impostos cumulativos. Isso acaba barateando, se for numa cadeia longa, isso acaba barateando o preço de produtos. Então essa é uma medida extremamente saudável. Não cumulatividade plena é uma outra prática bastante saudável, né? A única mudança aqui é que deixa de ser crédito fiscal, escritural, e passa a ser crédito financeiro. O que quer dizer isso? O sistema anterior, ele concedia crédito para a empresa desde que esse crédito estivesse informado na nota fiscal. Bastava o destaque daquele valor do imposto no documento para gerar ao destinatário crédito em relação a ele. Isso já não é mais... vai ser assim até 2032 para ICMS, mas para IBS e CBS não. Para IBS e CBS o imposto tem que ser pago. O crédito é financeiro. Isso traz uma série de consequências no dia a dia da empresa e uma exigência de cuidados em relação aos seus fornecedores. Tá bom? Fica para um outro momento, né, para a gente não precisar aprofundar numa questão muito particular. O critério de destino também é uma medida muito salutar, trazida pela reforma tributária, porque acaba com a guerra fiscal, né?
aquela disputa, né, dos estados, que quando era o critério pela origem, né, o valor do tributo era devido ao estado onde o fornecedor do produto estava localizado, domiciliado, isso deixa de existir com o critério de destino. O tributo numa determinada operação, ele será devido ao estado destinatário daquele produto ou serviço. Então, quem detém a competência para cobrar aquele tributo é o estado destinatário, ok? Isso também traz alguns problemas com relação à fiscalização, né? Se nós não tivéssemos o comitê gestor como responsável pela condução de fiscalização, isso geraria problema. Estado de São Paulo manda mercadoria para a Bahia. O critério de destino de quem tem a competência para arrecadar esse tributo? Bahia. Quem que vai fiscalizar esse tributo? Fiscal do Estado de São Paulo vai ter interesse em olhar o seu fornecedor, né, se o tributo é devido ao Estado da Bahia? Não. O fiscal de lá da Bahia vai ter competência, né, administrativa para vir fiscalizar o fornecedor aqui em São Paulo para verificar a assertividade dessa operação? Também não. Então, a construção de regras do comitê gestor é feito para também equalizar e sancionar e equilibrar esses problemas com relação ao critério de destino. As alíquotas. Ainda nós não temos uma definição, e nem teremos esse ano, uma definição a respeito das alíquotas de referência do IBS-CBS. Como é que vai ser isso? O pessoal está dizendo, os técnicos estão apontando que a alíquota do IBS-CBS estará entre 27% a 28%. O que é esse 27% e 28%? É a somatória das alíquotas de referência que o Senado fixará para cada um dos entes tributantes. Então, por exemplo, virá o Senado Federal e fixará para os estados uma alíquota de referência, 15%. A mesma resolução do Senado Federal fixará a alíquota para os municípios de algo em torno de 2,5%. E para a União, o IBS em torno de 10%. Somando, vocês constatarão que advogado não sabe matemática e que isso dá 27,5%. Tá bom? Então, veja bem, essa cobrança ela se dá de forma global a cada operação do contribuinte. Faz-se uma operação, o contribuinte paga uma alíquota cheia de 27,5% de cada uma das operações, valor esse que será repartido a cliente, fornecedor e os entes tributantes de direito. Essa alíquota ela é uniforme, né, para todos os produtos do ente tributante, todos os bens e serviços desse ente, né, desse estado, desse município, e fica garantida a autonomia desses estados e desse município, após o período de transição, alterar as suas alíquotas de referência, que são aquelas que foram fixadas em resolução do Senado Federal. Tá claro? As alíquotas, elas ainda não estão previstas, né? Então, a gente tem aqui uma projeção, uma estimativa daquilo que provavelmente será. Então, nós temos aí um conjunto de produtos que serão tributados pela alíquota padrão, que seria a alíquota de 27,5%, que são todos os bens e serviços,
né, produzidos na nossa economia, mas nós temos bens e serviços que têm redução das alíquotas específicas. Para alguns produtos e para alguns serviços, nós temos reduções de 60%. Para a atividade de prestação de serviço, principalmente de profissão regulamentada, que é o nosso caso aqui, uma redução de 30%. Né? Nós temos uma alíquota zerada para alguns produtos e atividades e tributações específicas que não tem nada a ver com esses 4 cenários para atividades específicas, que a gente vai dar uma olhadinha. Então, por exemplo, existem produtos que terão um desconto de 60% da alíquota de referência. Isso vai me dar uma tributação em torno de 11%. Quais são esses produtos? Né? Serviço de educação e saúde, serviço de transporte público, produtos de cuidado básico de saúde menstrual, produções artísticas, culturais, bens relacionados à soberania nacional e vai por aí afora. Né? São serviços e bens mais estratégicos, mais necessários à atividade social. Nós temos um outro grupo de tributação que vai ter uma alíquota nominal de 19,25%. Então, os escritórios de advocacia, né, os escritórios de prestação de serviço econômico, de financeiros e tudo mais, serão alcançados por uma alíquota de IBS e CBS de 19,25%, em razão do desconto de 30%. Ou seja, é uma alta carga, né, para a nossa atividade. Nós temos alguns produtos que têm alíquota zerada, ou seja, equivale a uma isenção. Dispositivos médicos, automóveis, né, adquiridos por deficiente físico, automóveis de taxista, serviços prestados por instituição científica, produtos hortícolas, frutas, ovos, né, esses também alíquota zero. E uma série de atividades que têm alíquotas diferentes, bases diferentes e regras próprias para cada um dessas atividades, desses bens e serviços. Tá ok? O nosso sistema novo de reforma tributária, ele traz aí a figura do split payment, que é a divisão do pagamento. E essa é uma inovação que afeta o mercado e as empresas de maneira muito séria, né? Por quê? Quando o empresário realizar uma operação mercantil e promover o faturamento para o seu cliente, ele não receberá o valor da nota fiscal. Esse valor será splitado, será dividido, será destacado e já encaminhado para os seus destinatários. O fornecedor ou o vendedor da cadeia, ele receberá o valor líquido, né, de impostos. Isso afetará enormemente o seu fluxo de caixa. Né? Então, o que a gente recomenda lá na Castilho Torres é que faça simulações de como ficará seu fluxo de caixa com a vigência e operação da reforma tributária. A gente fez para alguns dos nossos clientes, algumas pessoas que nos procuraram, e é assustador o que a gente enxerga ali, tá bom? Um resuminho por atividade. Para os serviços, o setor de serviços, ele é extremamente impactado pela reforma tributária, porque existe, sim,
um aumento de carga tributária que pode ir de 2% a 28% da arrecadação. O setor de serviços não tem uma cadeia, né, elástica, eles têm pouco crédito de insumo, pouca capacidade de se creditar de impostos, de modo que o impacto sobre o setor de serviço é enorme. Lembrando que o setor de serviço é o setor que mais emprega. Então, a gente tem uma reforma tributária trabalhando para o desemprego. E temos também uma possível redução de atividade econômica do setor. A indústria ganha com a tributação por fora, né? Com o afastamento da carga que vem junto com os custos do produto em razão da cumulatividade, ganha com a possibilidade de créditos amplos, né? Ganha em competitividade internacional, mas ela é afetada pelo split payment, pela retirada de recursos do fluxo de caixa dela. Então, talvez isso seja uma compensação, não se traduza em ganhos efetivos, tá? A construção civil, eu acho que ela tem um ganho e um impulso muito diferente da forma como o setor se comporta na atualidade. A construção civil, com a reforma, ela será jogada para uma indústria de construção civil, a partir do momento em que não se faz diferença entre o que se produz dentro ou fora do canteiro de obras, né? Antigamente ou atualmente isso é relevante, porque se produzido dentro do canteiro, você paga um tributo, se produzido fora do canteiro, você paga outra, e isso pode ser mais ou menos oneroso. E se isso passa a não ser interessante, o empresário vai optar em promover o desenvolvimento da sua atividade onde ele tem um maior controle sobre as suas operações. Isso se faz dentro do processo de industrialização. Ok? Transportes e logística sofrem também um impacto fortíssimo em razão dos fins dos benefícios fiscais regionais. Por exemplo, transportadoras. Nós temos mais de 200 mil transportadoras que são optantes do Simples Nacional. As empresas vão preferir, com reforma tributária, contratar transportadoras que estejam fora do Simples Nacional ou que sejam optantes por uma tributação do sistema regular. Ou seja, as transportadoras estão sendo jogadas para a opção pelo IVA do sistema regular, né? Então, essas transportadoras deixarão de ser microempresas e estarão forçosamente, para poder permanecer no mercado, indo para a tributação regular de IBS e CBS. O agronegócio, ele vai sofrer um pouco. Existe alguns ganhos, como a possibilidade de recuperação de créditos tributários, porque ele passa a pagar IBS e CBS, isso estará sob controle e acompanhamento do comitê gestor, o que não é hábito do mercado. A regulamentação permite aí a isenção para os pequenos produtores que ganham até R$3.600.000 no ano, mas a reforma tributária ela traz um aumento da carga tributária dos insumos dos produtores rurais. Então, os commodities devem diminuir as margens de lucro, né, e o aumento dos custos para o setor devem ser considerados. Ou seja, vão ganhar menos. Ok? Resultados da reforma tributária.
nós conseguimos sim alcançar uma menor complexidade. Houve um avanço em relação ao sistema anacrônico que nós tínhamos e o sistema que foi criado com a emenda constitucional 132. Esse sistema novo, ele é mesmo menos regressivo, ele é um pouco mais justo do que o sistema que nós temos atualmente, que ele é horroroso. A reforma, ela traz aí um sentimento, né, de maior cidadania em razão da transparência, de que todos os contribuintes saberão qual é a carga tributária, qual é o dispêndio de tributo que eles estão efetivamente suportando. Isso vai fazer com que a sociedade cobre mais do Estado. Riscos. Nós temos uma implementação de um aparato tecnológico absurdo. Esse aparato tecnológico, ele controla tudo, a operação, o valor, o destinatário, o crédito, a apuração do tributo, tudo, né? Operação por operação. Não serão mais as obrigações acessórias que o contador manda mês a mês, que alimentará os sistemas da Receita Federal ou do Comitê Gestor. Será o próprio documento fiscal, ok? Esse aparato tecnológico, ele será compartilhado com todos os entes. União terá acesso a ele. Esse aparato tecnológico é um canhão, gente, de última geração, o maior do planeta, em termos de administração tributária. Imagina uma cidadezinha de 2.000 habitantes. Quem chuta uma aí? Fernando? 5.000 habitantes? 6.000 habitantes? Qual é a estrutura de uma administração tributária de uma cidade desse porte no Brasil hoje? Nenhuma. Tá certo? A partir da reforma, essa cidadezinha de 5.000, 6.000 habitantes vai ter o melhor aparato tecnológico do mundo para acompanhar a empresa, pessoas, né, e operações. Isso significa esse compartilhamento, esse compartilhamento dessa tecnologia, ele proporciona uma fiscalização em tempo real e uma vigilância exponencial por todos os entes tributantes. O controle será muito grande. Isso muda uma lógica que vinha desde a Constituição, né? Desde do tempo que a gente se viu como existente aí, como sujeito passivo, como ente tributante. Até hoje, quem detém o tributo na mão, né, no bolso, e tem gestão sobre ele, é o particular. O empresário é que é o agente arrecadador desses tributos. Se tem algum problema dentro da empresa de ordem de fornecedores ou trabalhista ou de qualquer outra ordem, o que faz o empresário? Ele opta em resolver essas questões com seus fornecedores e com os seus funcionários e não paga o tributo. Com o split payment, isso não será mais possível, muda a lógica. Antes era o Estado que corria atrás do particular. Com a emenda constitucional 132, isso muda. É o particular que corre atrás do Estado para pedir o seu crédito, tá? Que é o crédito financeiro. Isso vai desencadear, em breve, uma série de litígios corporativos. A gente não vai mais poder, né, fazer face a esses litígios com fornecedores e empresários usando o dinheiro do tributo. As causas trabalhistas, viu, doutor Ricardo? As causas, né, empresariais,
as causas tributárias, os litígios empresariais, eles aflorarão. Isso quer dizer que a gente não vai ter mais litígio tributário? Não, teremos também, porque não é crível que um sistema tecnológico desse porte funcione direitinho, sem nenhum erro. Ou seja, é muito provável que esse sistema tecnológico produzido com esse grau de complexidade, né, solte um resultado, dê uma saída de situações que não são as reais no universo do contribuinte. Então vai ter muito trabalho para advogado, seja no campo tributário, seja no trabalhista, seja no empresarial, durante muito tempo. Então a gente pode comemorar, né, a vinda dessa reforma tributária, não é, pessoal? Porque o Brasil terá o maior IVA do planeta. E é triste, né, a gente falar isso, depois de algumas falas, até do Dr. Ricardo chamando a atenção da potência que é a nossa nação, e dadas as características, né, do nosso país, a gente conviver e comemorar, a gente vê os técnicos, né, bradando pela reforma tributária como algo muito bom. Ela tem sim alguns avanços, mas ela é ineficiente em outros. Ela é insuficiente porque ela não calibra a carga tributária ao seu destinatário, de modo a propiciar que a reforma tributária seja realmente promotora de desenvolvimento econômico. A gente não pode esquecer que o tributo ele é instrumento, ele não vale por si mesmo. Tributo ele é meramente instrumental do Estado. Ele é meio, não é fim em si mesmo. Eu não posso aplaudir uma reforma tributária porque nela tem princípios e valores que sejam relevantes. Eu aplaudo uma reforma tributária por ela ter esses valores, né, que sejam relevantes, mas que cumpram o seu papel de promoção de bem social. O que diz o nosso artigo 3º da Constituição? Que o nosso país, o nosso Brasil, tem por objetivo fundamental construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso ponto de chegada. Qualquer norma que se edita dentro do nosso território nacional, seja ela tributária ou não, tem que ter essa visão, tem que ter esse foco, tem que ter esse objetivo. E não é bem isso que a gente tem visto, né? Ou seja, nós precisamos que o tributo atinja, né, a educação, que seja direcionado à educação. Estivemos falando isso, né, professor Almir, durante o nosso almoço. É importante que o tributo não seja só arrecadado. É importante que esse tributo esteja a serviço da sociedade, que seja direcionado para aquilo que seja útil à nossa sociedade como um todo. Então ele precisa necessariamente ir para a educação, para a saúde, para a segurança, para o fomento e desenvolvimento brasileiro e também para a erradicação da pobreza. Ele pode ser instrumento de erradicação de pobreza, o que nós não vemos no nosso país. E quando a gente afasta o tributo da sua finalidade, nós estamos falando de extorsão. Quando o tributo se afasta da sua finalidade precípua, ele perde legitimação social. E a história está repleta de fatos, inclusive sangrentos,
de que quando o tributo perde essa legitimação, né, a sociedade se revolta, ela se organiza e ela derruba o sistema. Isso aconteceu, né, com a independência americana, aconteceu na Revolução Francesa, tivemos aqui a experiência da derrama do Quinto no Brasil, dentre outras revoluções, né, no Nordeste, e é o que a gente não espera. Que país que a gente quer? Nós queremos um país em que o tributo seja destinado ao papel a que lhe cabe, né, que é o financiamento da promoção social, do bem comum. O país que eu quero, né, é um país que tenha justiça. Justiça essa que seja feita nos autos, não fora dele. A distância, né, do poder político. Uma justiça que possa fazer com que políticos condenados cumpram a sua pena. Uma justiça que políticos condenados não saiam numa canetada, seja ele de que partido for, né? País que eu quero é um país que tem educação para ricos e pobres, e com qualidade, que a gente possa, a partir da educação, ter uma boa distribuição de renda, e aí sim ter instrumentos bons, né, de exercício de tributação. País que eu quero, né, é um país que a gente possa estar cuidando da saúde necessária de pobres e ricos, e não só para pobres. O Estado, ele é tutor de todos os indivíduos que estão sob o seu guarda-chuva, ricos e pobres, sem distinção, ok? Então, que saúde que nós precisamos conferir ao nosso povo? É aquela saúde que é necessária. E que país que eu quero, né? Eu quero um país que tenha um pouco mais de amigos, né? E que esses amigos possam estar, né, no nosso poder executivo, no nosso poder legislativo, no nosso poder judiciário. Que esse amigo seja luz do mundo e sal da terra, né? Eu quero um país onde a gente possa efetivamente construir aí uma solidariedade e ter uma visão mais empática para a necessidade do nosso povo. Não é recomendável que a gente arrecade tanto dinheiro para tão poucos. Ok? E é isso, gente, né? Fica a mensagem, né, colada ali na tela, né, encerrando aí a minha fala, desejando um Feliz Natal a todos e que o amor esteja presente na família de cada um de vocês. Eu estou muito feliz hoje, porque ontem eu fiquei sabendo que eu vou ser avô, né? Parabéns para o meu filho. E encerrando, o país que eu quero é aquele que dê esperança para o meu filho, para o meu neto, e para os filhos de vocês e para os netos de vocês. Muito obrigado, Manu. Bom, vou pedir para o professor Almir vir aqui para entregarmos a você um diploma de honra ao mérito por sua brilhante palestra, para que você o coloque junto com os outros diplomas que você já recebeu. Então, parabéns ao nosso palestrante. E palavras finais. Professor Manuel, OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.